Muito bem, vamos compartilhar uma palavra com vocês. A gente pregou hoje de manhã essa palavra. Para quem não sabe, quem está nos visitando, nós temos um culto igualzinho a esse, 10 horas da manhã. Fica melhor para você, né, de 10 às 11h30, ok? Muito bem, eu quero ler com você, presta muita atenção agora, você vai ser muito abençoado, né? A Meila sabe o quanto que essa palavra foi poderosa na minha vida, o que ela fez comigo, então ela vai abençoar você também, né? Então vamos lá, Marcos 8:23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós podemos ouvir, porque nós podemos compreender, Senhor, são milagres do Senhor, privilégios do Senhor. Obrigado pela saúde, que se nós estamos aqui é porque nós temos saúde. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor coloca na nossa mão, porque se nós estamos aqui é porque nos alimentamos. Hoje o Senhor proveu as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, espírito de sabedoria e revelação. Assim como o Senhor alimentou o nosso corpo, alimenta, Senhor, fortalece o nosso espírito através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, nós declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, e pronto, e ponto final. E nós declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então toda obra contrária, todo espírito de distração, de confusão, de preocupação, que tira a concentração da palavra de Deus, que alimenta, que transforma, está derrotado pelo poder do nome, do sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê nisso, aplaude bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então essa história, deixa eu só resumir a história, vocês conhecem bem essa história. Uns amigos de um cego levam esse cego, ele não podia ir lá, claro, e os amigos desse cego levam esse cego até Jesus. E Jesus então toma aquele cego pela mão, leva ele para fora da aldeia, passa saliva nos olhos do cego, não é? E aí ele pergunta: você está vendo alguma coisa? O cego olha e diz: estou vendo homens como árvores. Ele não sabia se era homem ou se era árvore. Então Jesus diz: então vem cá de novo, vamos lá, vamos continuar o processo, né? E Jesus toca nele de novo, e aí ele começa a ver perfeitamente. Essa é a história. Então isso falou demais no meu coração, não é? Sobre a cura da cegueira espiritual. Porque, irmãos, até foi assim, eu confesso para vocês, foi uma crise, né, minha, né? Eu estava conversando com a Miriam sobre isso, falei: é impressionante, né? A gente ensina, olha, eu já estou ficando de cabelo branco, já estou chegando nos 40 anos já, né? E aí, né? E aí a gente fala: poxa, a gente ensina, a gente gasta energia, a gente estuda para ensinar, e a pessoa parece que né, rapaz, ela ouve, parece até que ela se empolga, muito legal, e ela faz a mesma coisa, não é? Vai para um encontro com Deus, a gente faz um investimentaço no encontro com Deus, mobiliza a igreja, gasta dinheiro, trabalho, aí a gente vê umas coisas lá acontecerem, a gente fica tão empolgado, aí depois, na mesma semana, a gente vê aquela pessoa naquela mesma situação. Rapaz, a gente fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E aí esse dia eu estava desse jeito. E aí, impressionante, porque, irmãos, é impressionante como que a palavra de Deus, ela nos sustenta. Na manhã seguinte, lendo a minha Bíblia, eu li esse texto, não é? E eu saí assim daqui, né, numa crise, e aí na manhã seguinte já estava curado da crise. Porque eu vi isso aqui, a situação desse homem, o processo pelo qual ele passou, né? Então, é tudo a ver com o que eu estava em crise. Porque olha só, pessoas que não conseguem ver, esse primeiro tipo de pessoas que não conseguem ver
um palmo na sua frente. Jesus está ali, pensa, Deus estava lá, falando com aquele cego. Era o próprio Deus encarnado, Jesus, conversando com ele. O cara está completamente cego, completamente cego. Então tem pessoas assim, né? Tem pessoas que estão completamente cegas. Aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, amém? Eu penso que esse aí é o caso das pessoas que realmente não conhecem Jesus ainda de maneira nenhuma. Então elas estão completamente cegas, né? Outro tipo de pessoas que aparece aqui são as pessoas que já receberam o toque de Jesus, porque aquele homem já tinha sido tocado por Jesus. Quem está comigo? Jesus já tinha tocado nele, passou a saliva, passou nos olhos dele, liberou a palavra de Deus sobre ele, porque quando Jesus fala é a palavra de Deus, e o homem está vendo, está fazendo uma confusão entre homem e árvore. Já pensou, irmão, fazer uma confusão entre um homem e uma árvore? É um pouquinho diferente, não é? Mas tem muita gente na igreja, imagino que não aqui também, não é? Que pessoas que já estão com Jesus, já têm uma base com Jesus, já andam com Jesus, mas não tem esse discernimento espiritual claro. Ainda confundem fusca com caminhão. Está entendendo? Mas tem um tipo de pessoa que já está completamente curado, né? Jesus aqui representa essas pessoas que têm a visão clara, né? E essas pessoas somos nós aqui, são vocês aqui, que já foram curados, já foram libertos. Qual é o propósito disso? Vocês levarem outros a serem curados da sua cegueira. Quem está me entendendo? Então essa palavra serve para aquele que é cego completamente, que não está vendo nada, serve para aquele que está vendo mais ou menos, mais para menos do que para mais, né? Ele está na igreja, mas ele está entendendo mais ou menos, e aquela pessoa que já está liberta, já está vendo claramente, e ela tem uma responsabilidade de levar outros a verem Jesus. Quem está comigo aqui? Então é sobre isso essa palavra. Não é só sobre cura da cegueira física, só um milagre físico, mas também da cegueira espiritual. Inclusive esse é o nosso tema, a cura da cegueira espiritual. Dá um grito aí. A cura da cegueira espiritual é o nosso tema. Um exemplo assim muito clássico na Bíblia de um cego, ou melhor, de um ex-cego, é o Saulo de Tarso. Quem lembra do Saulo de Tarso? Quer dizer, o cara conhece a palavra, ele é um estudioso da palavra, um pregador da palavra, ele faz parte do Sinédrio, como se fosse na época deles lá, o Supremo Tribunal Federal da religião, não é? O cara sabe tudo, mas ele está cego, não é? Ele está completamente cego, ele está perseguindo a igreja. A Bíblia diz que ele invade a casa dos irmãos, manda prender os irmãos, vota para matar os irmãos. Quer dizer, o cara está cego. Aí o que acontece com ele? Ele tem um encontro com Jesus, olha só, ele tem um encontro com Jesus, não é? Jesus fala com ele na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus dá uma ordem para ele entrar na cidade, só que ele está cego agora, cego fisicamente, né? Porque ele viu uma luz muito brilhante, mais forte do que o sol ao meio-dia, e ele ficou completamente cego. Então ele vai sendo guiado pelos homens que estão com ele, ele entra na cidade completamente cego, aí ele encontra um homem chamado Ananias, um irmão, e o irmão Ananias, a Bíblia diz que ora por ele. Olha só o desafio. O Ananias é um desses que já foram curados da sua cegueira, igual você, diga glória a Deus, nem que seja pela fé, aleluia, não é? E o Ananias então coloca a mão sobre o irmão Saulo, e a Bíblia diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então tem muita gente cega. E por isso então que a gente está gastando energia, pregando o evangelho, aconselhando pessoas, a gente sai de lá empolgado, né? Eu e a Mila já saímos de lugares assim, né? Que a gente saiu de lá, rapaz, aleluiado, porque parece que veio a unção naquele lugar ali, né? A culpa é minha, perdão, pastor Antônio. Aí veio a unção, aí, rapaz, aí a gente saiu de lá, toca aqui amor, pá, rapaz, resolveu, aleluia, glória a Deus. Na semana seguinte está tudo igual. A pessoa está cega. Imagina, irmão, você falando para um cego assim, ó: olha que paisagem linda. Aí o cego: que é isso, paisagem? Ah, é o mar. Como é que é o mar? Eu não estou entendendo nada. Ah, o sol. Olha, não é possível que você não está vendo. Não estou vendo nada. Quem está me entendendo? Irmãos, as pessoas precisam ser curadas da sua cegueira. Então, agora veja bem,
Depois que o Saulo de Tarso é curado, depois que o Saulo de Tarso é curado da sua cegueira, que caem essas escamas, esse cara vai revolucionar o mundo. Os próprios perseguidores da igreja, os perseguidores da igreja, que agora o Paulo está trabalhando para Jesus, né? Eles falam assim: esse que tem alvoroçado o mundo. Pensa, o cara sem internet, o cara sem tecnologia, o cara sem carro, o cara sem avião, revolucionou o mundo, porque agora ele estava curado da sua cegueira. Quem está entendendo a diferença? Quando a pessoa é cega e quando a pessoa tem a visão completamente aberta. Outro exemplo de um cara assim, cego na Bíblia, apesar de andar com Deus, era o servo do Eliseu. Lembra dele? Quando os sírios, né, eles cercaram o profeta Eliseu para matar o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu tranquilo, descansado no Senhor, não, fica tranquilo. E o servo apavorado, ele disse: ai meu Senhor, o que faremos agora? O cara estressado. Quem conhece crente estressado? O crente estressado, apavorado, querendo morrer, síndrome do cânico. O cara estava assim, sabe, perdido. Aí, irmãos, ele fala isso para o profeta Eliseu fala assim: rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele fala assim: mas profeta, eu não consigo fazer essa conta, nós somos dois, eles são uma multidão. Aí o profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos dele. É isso que precisa, irmãos. Abre os olhos desse moço para que ele veja. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele e ele viu o exército do Senhor acampado ao redor do profeta Eliseu e dele. Aí ele relaxou. Aleluia, glória a Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, é isso que vai fazer toda a diferença. Se a gente vê ou se a gente não vê no mundo espiritual. Se a gente não vê, se a gente está como esse cego que a gente não consegue ver Jesus a um palmo de distância. Então, a gente vai viver essa vida estressado, essa vida sem fé. A gente vai fazer coisas erradas como Saulo, em nome de Deus. O Saulo estava fazendo coisas erradas em nome de Deus, para Deus, mas ele não tem a visão clara. Ele não sabe o que ele está fazendo claramente, né? Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque essa palavra foi assim, meu Deus, um alívio para mim. Glória a Deus, é isso. Como que a gente pode então ser curado dessa cegueira? Quem quer ser curado dessa cegueira? Não, aqui não tem nenhum cego, né? Mas você que já está curado, você vai ajudar essas pessoas a serem curadas. Agora sim, amém? Amém? Agora pode ser que tenha aqui alguém, né? Talvez, pode ser, eu acho muito, muito improvável, mas pode ser que tenha alguém que tenha essa visão, que já anda com Jesus, mas tenha essa visão distorcida. É um homem ou é uma árvore? É um pássaro ou é um avião? Não é? Então precisa abrir a visão. Vamos ver então o que Jesus fez com esse homem. Quem está pronto? E a gente pode passar por esses processos, irmãos, é só a gente querer. Vamos ver então. Então, se eu quiser, não é? Se eu quiser ser curado da cegueira espiritual, seja ela total ou parcial, não é? Ou se eu quiser ajudar alguém a ser curado, porque eu já sou curado, então a primeira coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que ter coragem para mudar. Grita aí, coragem para mudar. Agora grita com coragem. Coragem para mudar. Olha o que diz aí Marcos 8:23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para onde? Para fora da aldeia. Irmãos, a primeira coisa que Jesus faz, que é interessante isso, quer ver ler na sua Bíblia? Foi a primeira coisa que Jesus fez com aquele cara. Tirou ele dali daquela zona de conforto dele. Porque o cego, veja bem, o cego já estava acostumado a andar naquele lugar. Não, aqui tem um abismo. Não, aqui eu não vou. Não é? Ele já sentia, né? Vocês sabem que o cego, ele tem uma percepção nos outros sentidos aguçada, né? Ele tem um ouvido incrível, né? Ele tem uma percepção sensorial de presença que a gente não tem. Que o cérebro desenvolveu isso, né? Então ele consegue perceber que tem alguma coisa aqui que a gente não percebe, que a gente tem olhos, né? Então aquele cego já estava acostumado, ele já estava acomodado, ele já sabia andar na aldeia. Quem está me entendendo? Ei, a primeira coisa que Jesus faz é tirar a gente da nossa zona de conforto. A primeira coisa que Jesus faz é nos arrancar do porto.
Eu fico imaginando o cego seguindo Jesus, aí beleza, ele está na zona de conforto, ele está conhecendo tudo, tá? O cheiro, eu estou ligado. Aí ele vai saindo ali, Jesus vai afastando ele, peraí Jesus, onde o senhor está me levando? E aí Jesus, olha o pezinho dele arrastando, peraí, calma lá. E Jesus puxando, que Jesus pegou ele pela mão, a Bíblia diz, e tirou ele de lá, quem está me entendendo? Irmão, se nós quisermos ser curados dessa cegueira total ou parcial, nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Outra coisa que essa aldeia representa é um lugar de pecado mesmo. É um lugar que ele já estava acostumado, não é? Talvez ele era um mendigo, não é? Cego. Talvez ele já estava envolvido com vícios. Eu nem vou falar vícios porque eu acabo acertando o seu, não é? Ele estava envolvido com coisas erradas ali. E Jesus quer tirar ele dali. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu nunca vou disputar de uma visão espiritual clara se eu tiver com um pé no mundo e o outro, como é que chama? Na igreja, não é? Sabe, eu quero servir aos dois senhores, porque eu não quero perder o melhor dos dois mundos. Eu quero curtir a minha vida, mas eu quero ser crente também. Quem está me entendendo? Não dá, irmãos. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, está espalhando. Não tem coluna do meio do reino de Deus. Quem está comigo aqui? Então a primeira coisa que Jesus faz é isso. Para curar o cego, Jesus tira ele da zona de conforto, mas tira ele também do lugar do pecado. Agora presta atenção. O que significa tirar ele também da aldeia? Significa o seguinte, irmãos. Se nós quisermos uma visão clara, uma visão aberta do mundo espiritual, nós temos que ficar sozinhos com Jesus. Quem está comigo aqui? Pelo menos um momento do nosso dia, nós temos que ter o tempo a sós com Deus. Diga TSD. Tempo a sós com Deus. Não é? Então, não dá para eu já acordar na hora de trabalhar, já ir correndo para trabalhar. Espera aí, Ele me deu um dia inteiro. Eu dormi 8 horas. Só sobraram 16 horas. Eu não posso consagrar nem que seja 1 hora dessas 16 para ficar sozinho com Ele. Todo dia da minha vida. Ler a Bíblia, orar, adorar, meditar na palavra. Quem está me entendendo? Então Jesus está ensinando princípios aqui, irmãos. Ele podia simplesmente assoprar no cego, está curado. Ele poderia dizer, assim diz o Senhor. Ele poderia fazer qualquer coisa, como ele fez com outros cegos. Mas ele queria nos ensinar aqui princípios. O primeiro princípio, ele nos tira da aldeia. O que significa tirar da aldeia? Tirar do conforto. O que significa tirar da aldeia? Tirar dos vícios, do pecado, que a gente está começando a conviver com ele de boa. Nem dói mais na nossa consciência aquele pecado. O que significa tirar a gente da aldeia? É a gente ficar sozinho com Jesus. Imagina agora, está só ele e Jesus. Não tem ninguém ali, só nós dois. Aí Jesus fala para ele, e aí meu filho, agora bora bater aquele papo, porque está só nós dois. Nós temos o dia inteiro para conversar, não é? Onde que você se meteu? Fala aí para mim. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa é isso. Quem quer ter os olhos espirituais abertos? O que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Você tem que ter coragem para mudar, não é? Tem que ter coragem para sair da aldeia. O que a aldeia representa? Você lembra aí? O que a aldeia representa? Pecado, o que mais? Conforto, zona de conforto, o que mais? Ela significa também a gente ter esse tempo, né? Sair da aldeia significa a gente ter esse tempo a sós com o Senhor, ok? Eu lembro que quando as pessoas vinham falar de Jesus, eu sou neto de pastor, né? E eu estava perdidão. Você já conhece a minha história, mas uma das coisas, eu lembro isso, alguém vinha falar de Jesus para mim, irmãos, é interessante, olha aqui, ó, porque o Espírito Santo vai fazendo a coisa, né? O Espírito Santo vai fazendo a obra. Eu lembro, até contei, eu conto as minhas histórias para a Meila, né? Ela está anotando aí, ela vai fazer um livro da minha vida. Mas eu lembro, eu no lugar com o pessoal, né? Com aquele pessoal da pesada. E aí eu passei e vi um pregador pregando o evangelho. Rapaz, eu lembro daquele cara. Eu lembro como se fosse hoje. Não dá para esquecer. Ele estava com um terno quadriculado e uma gravata verde. Ele parecia um palhaço. Mas ele falava e eu não conseguia me desconectar do que ele falava. Para os meus amigos da droga não me verem, eu me escondi para ouvir a pregação do evangelho.
E eu fiquei ali escondido e chorando, ouvindo o palhaço pregar. Aquela palavra entrava completamente no meu coração, ela mexia comigo, irmãos. Alguma coisa já estava acontecendo comigo. Olha, eu tenho muitas histórias para contar antes de eu converter, porque alguém estava orando por mim, pelo cego. Alguém estava orando para cair as escamas dos meus olhos, né? A minha mãe, que me consagrou quando eu era bebê, orava e chorava por mim por tantos anos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não tem resistência contra a oração. E eu lá escondido, ouvindo o evangelho, chorando sozinho. Mas qual era a minha crise? Rapaz, se eu virar crente, eu vou parar de beber. Eu vou ter que parar de beber. Vou ter que parar de fumar maconha. Se eu virar crente, eu vou ter que deixar de fazer essas coisas que eu gosto de fazer. Eu vou ter que deixar a aldeia. Eu vou ter que ficar sozinho com Jesus. Ele vai fazer umas perguntas para mim, eu vou ficar muito constrangido. Então é melhor ficar na aldeia mesmo. Eu lembro depois que eu converti, né, que agora eu estava com Jesus, eu fui pregar para um grande amigo meu, o Papudo. Pensa no Papudo, ele era inchado de tanta cachaça. E aí eu falei para o Papudo, pregando o evangelho para o Papudo falou assim para mim: não, mas eu vou primeiro parar de beber, primeiro eu vou parar de fumar maconha, primeiro eu falei: Papudo, tu não vai sair nunca disso, só Jesus pode te tirar disso. Tu tem que vir do jeito que tu tá, camarada. Quem está comigo aqui? Ei, não tenha medo de sair da aldeia. Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por amor de Jesus e do Evangelho, achará a vida. Ninguém perde nada, irmãos. Então a primeira coisa é isso: coragem para mudar. Coragem para sair da zona de conforto, coragem para deixar os vícios, coragem para ter tempo a sós com Deus. Aleluia. Interessante, né? Quando Deus fala para o Josué: Josué, eu vou te falar só uma coisa que você precisa fazer para conquistar Canaã. Eu imagino Josué: peraí, Senhor, eu preciso anotar. Fala aí, a estratégia que eu vou ter que fazer para conquistar Canaã. Ele falou: não precisa anotar não, eu vou falar e você vai gravar. É fácil. Medita na minha palavra, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e aí você fará prosperar o seu caminho, e você será bem sucedido. É só isso, Josué. É só ficar comigo. É só ter tempo comigo, e você vai conquistar. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Amém. Então a primeira coisa é isso, coragem para mudar. A segunda coisa, irmãos, quem quer ter os olhos abertos? Quem não quer confundir fusca com caminhão na vida espiritual? Não é? Árvore com homem, que loucura. Quem quer ter uma visão clara? Cadê? Deixa eu ver, só quem quer ter uma... discernimento espiritual. Segunda coisa, aceite o tratamento de Deus. Grita aí. Aceite o tratamento de Deus. Bora ver se a gente... é fácil falar, bora ver se a gente dá conta. Aceitar o tratamento de Deus. Primeira coisa então, coragem para mudar. Segunda coisa, aceitar o tratamento de Deus. Agora presta atenção, versículo 23, a parte B. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Presta atenção, saliva é uma palavra bonita que a Bíblia achou para dizer cuspe. Jesus deu uma cuspida na cara dele, mas ia ficar feio isso, né, irmãos? Ia ficar meio assim, forte demais. Jesus, foi isso, Jesus cuspiu na mão dele e tá, que delícia. Ah, mas era um cuspe de Jesus. Entende? Então, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque veja bem, Jesus está nos ensinando como a gente é curado da cegueira. Presta atenção, não é? Ele poderia passar ali um pó aromático, não é? Uma mirrazinha, um incenso, uma essência cara, mas aí o cego ia pensar que foi a essência, que foi a mirra, que foi o pó aromático. O que ele passou? Cuspe. Não tem valor nenhum. Pelo contrário, irmãos, o cuspe a gente associa logo com uma coisa ruim, né? Eu estou vendo assim as caras de vocês, tudo assim. Horrível, não é? Agora veja bem, isso fala sobre o tratamento de Deus. Isso fala da gente aceitar a maneira de Deus.
Porque, irmão, pensa bem, o cego podia dizer assim mesmo: mas peraí, Jesus, o que é que o senhor vai fazer? Porque pensa, ele está cego, né? Lembra? Fica pensando nele cego. Aí ele consegue arrastar o cara da aldeia. O cara não, eu não quero ir. Mas aí Jesus arranca ele de lá, tira ele da zona de conforto, não é? Tira ele dos vícios dele. Agora ficou sozinho com ele. Agora Jesus se prepara. Como é que se prepara para? Aí Jesus, eu imagino que o cara começa a ouvir uns barulhos estranhos. Jesus se arrumando, né? Aí o cego: peraí, Jesus, o que é que o senhor está pensando em fazer? Ele está cego. Aí Jesus, né? Rapaz, eu vou cuspir na sua cara. Agora olha para mim. Aí eu acho que se eu estivesse lá eu ia falar assim, porque eu sou muito questionador, né? Minha natureza. Eu ia dizer: mas peraí, Senhor, o senhor não cuspiu na cara do Bartimeu. O Senhor só falou assim para o Bartimeu: seja feito conforme a sua fé. Por que comigo eu tenho que pegar uma cuspida na cara? Logo na minha hora, na hora de eu ser curado, eu vou ser o cara que vai pegar a cuspida na cara. Os outros só receberam um toque do Senhor, uma palavra do Senhor, eu uma cuspida. Presta atenção, irmãos, essa fé que a gente tem que ter no tratamento. Sabe qual é o segredo? Escuta bem, por isso que eu estou te falando, estou pregando para mim, né? O segredo é a gente não ficar olhando para o vizinho, não ficar olhando para o lado, não é? O segredo é o nosso relacionamento com Deus. Aqui, ó, vida com Deus. O segredo é o nosso tempo a sós com Deus. E Deus falando: com você vai ser assim. Eu vou fazer assim com você. Eu estava falando hoje com a Meila. Essa aqui é nova para você. Eu estava falando para a Meila hoje. Aí eu estava falando, eu contando essa, porque ela não estava aqui de manhã, eu estava contando a pregação para ela. Mas eu falei uma coisa nova. Eu disse: olha, uma coisa nova. Porque quando a gente vai construir uma casa, a gente faz um alicerce, né? Qual é a profundidade desse alicerce? Sei lá. Quanto que é os construtores? Quanto que é? 50 centímetros? Um metro, é? Para fazer uma casa? Depende da casa, né? Agora, já viu aquela construção lá da Venceslau? Ali perto da nossa casa ali? Meu irmão, eu fui olhar lá a fundação lá, porque a gente passa ali na frente. Rapaz, os caras estão querendo chegar no Japão. Mas é porque, irmãos, a altura do prédio vai ser muito alta. Ei, se você quer ser alguém grande, deixa Deus cavar você. Porque está cavando muito, e esse irmão nem sofreu para estar onde ele está, nem está cavando nele. Mas ele é uma casinha. Ele é uma casinha de um andar só, não tem nem laje o bichinho, porque se colocar uma laje cai. Eu sou um prédio, tem que me cavar muito. Não é? Lembra do José, o tanto que ele foi sendo cavado? Meu Deus do céu, Deus dá uma promessa: você vai ser o cara, você vai ser um líder internacional. O José, uau! Quem não gosta de uma promessa dessa? Aí, o primeiro episódio dele, os irmãos prendem ele num poço. Peraí, Senhor, como assim? Peraí, não estava isso, estava com letra pequena na promessa, né? Aí vendem ele como escravo. Aí depois ele vai para a prisão, ele só vai para baixo, cara. Ei, construção alta, primeiro cresce para baixo. Dá um glória a Deus, meu irmão. Irmãos, é o tratamento de Deus. Aquele pastor lá foi desse jeito. Você vai ser assim, beleza, mas eu aceito, Senhor, o teu tratamento. Imagina o Naamã, né? O Naamã chega lá, cheio da grana, 70 quilos de ouro ele levou, só para dar um presente para o profeta. 70 quilos, se vocês multiplicarem, irmão, é milhões ou bilhões. Ele chega lá tranquilo: rapaz, esse cara vai me receber quando ele vê o ouro, moço. Esse cara vai me curar na hora. Aí ele chega lá, uma grande comitiva, 70 quilos de ouro. Cadê o profeta Eliseu? Rapaz, o profeta Eliseu não mandou nenhum, ele mandou um servo sem nome falar com o Naamã. O cara chegou lá e disse: bom dia. Ele disse: cadê o profeta Eliseu? Ele falou: não, ele mandou eu aqui. Quem é você? Eu sou o Zé. E o que ele falou? Ele falou para você tomar banho. Falou ou não falou? Falou. Vai tomar banho, não falou? 7 banhos no Jordão, ele falou. E aí, irmão, o cara ficou doido. O cara, o quê? O que ele falou? Eu vou matar esse miserável. Onde é que ele está? Não, ele mandou o senhor tomar banho. Se o senhor quiser segurar, o senhor tem que tomar banho, não é? Ele falou: eu vou embora porque na minha terra tem rios melhores. Eu pensava que ele viria na minha presença, colocaria a mão sobre a lepra, faria um movimento. A Bíblia diz que ele moveria a mão sobre o leproso, porque era a maneira que ele estava acostumado a ver os magos fazerem, não é? E ele queria igual. E aí
E ele não fez nada disso, tomar banho. Eu vou embora. Alguém falou para ele assim, um dos servos dele: chefe, se ele te mandasse fazer uma coisa impossível, o senhor não faria para ser curado da lepra? Quanto mais tomar banho? O que te custa tomar banho? 7 banhos, qual o problema? E ele foi. E a Bíblia diz que ele voltou completamente curado. Irmãos, quem concorda comigo que Jesus curou leprosos sem mandar ele tomar banho? Cada um tem o seu tratamento, cada um tem o tratamento que merece. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida, irmão. Não te compara com ninguém. Vai dar certo. E vai dar certo da maneira de Deus, não na sua. Vai dar certo da maneira de Deus, não da maneira que Deus fez com outra pessoa. Não fica te comparando com ninguém. O segredo é o seu relacionamento com Deus. Você vai abrir os olhos, você vai ver claramente o que Deus tem para você. Se você aceitar o que Ele tem para você, o tratamento dele. Lembra da mulher sirofenícia, que chegou lá gritando: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, porque ela ouvia, todo mundo que falava assim dava certo. O Bartimeu chegou lá: Senhor, tem misericórdia de mim. Rapaz, o cara foi curado. Ela ouviu falar isso, então eu já sei, é só eu falar isso. Jesus, tem compaixão de mim. Quem já viu isso? Fazer aquela campanha de não sei quantos dias, de 21 dias, de não sei quantos dias, aquele jejum deu certo para aquele, agora eu vou fazer. Aí não dá para você. Aí você se revolta com Deus. Rapaz, o teu relacionamento com Deus é pessoal, não é comunitário não, meu irmão. Não é? Aí lá vai ela. Aí, sabe o que Jesus respondeu para ela? Nada. Não deu certo para ela a campanha. Aí ela ficou lá e Jesus não respondeu palavra. A mulher ficou em crise. Os discípulos mais em crise ainda falaram para Jesus: fala alguma coisa, libera ela, porque a gente está passando vergonha. Jesus não respondeu palavra, silêncio, desprezo, mas era processo. Sabe o que essa mulher fez? Ela não desistiu, ela continuou perseverando, e ela ia atrás de Jesus: Senhor, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aí, irmãos, até que Jesus disse: eu vou responder. Aí todo mundo, uau, ele vai falar, presta atenção, atenção, Jesus vai falar, pessoal, silêncio, Jesus vai falar, traz a mulher aqui. Aí lá vem a mulher toda alegre, né? Agora vai dar certo. Aí Jesus diz assim: eu não fui enviado, olhando nos olhos dela, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é de onde mesmo? Não, eu sou Sirofenícia. Ah, você não é de Israel? Ah, então não é para você que eu vim por enquanto. O que você faria com o pastor Jesus? É duro isso, né? Sabe o que essa mulher fez? Eu sei. Ela se prostrou aos pés dele, o adorou. Uau! Ela o adorou, ela o adorou, ela o adorou, prostrada aos seus pés, depois dela ter ouvido primeiro o silêncio de Deus e depois o preconceito de Deus contra ela. Sabe, ela não processou Jesus, ela adorou Jesus, e quando ela estava nos pés de Jesus, Jesus tira a espada, não é? E vai dar o golpe final no ego dela. Olha para mim, aí eu imagino que ela olhou com aquela carinha: agora vai. Aí ela olhou com aquela carinha: sim, Senhor. Aí Jesus disse para ela assim: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Misericórdia. Agora Jesus foi longe demais. Eu já posso ver os discípulos se escondendo nas moitas em volta, discípulos se desviando naquela hora. Eu estou indo embora, isso vai ser um escândalo. E Jesus fala isso e vai embora. E tchau, eu vou continuar meu trabalho. E ela grita: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Chama Jesus de dono, se coloca como totalmente submissa a Jesus. Aí que Jesus fala: uau! Oh mulher, é como se ele estivesse torcendo por ela. Grande é a tua fé, vai embora, a tua filha já foi curada. Quem está comigo aqui? Aleluia. Diga assim: eu quero ser curado. Você tem coragem para mudar? Você aceita o tratamento, a maneira que Deus quer te curar, do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Você está no caminho certo. Para a gente terminar, a última coisa aqui, né, que parece que está fora da história, mas não está, eu vou te mostrar. Grita aí: priorizar a família. Diga: coragem para mudar. Diga: aceitar o tratamento de Deus
Diga: priorizar a família. Irmão, se você quer ter uma visão clara do que Deus tem para você, para sua família, para sua história, para o seu ministério, você tem que aprender a priorizar a sua família. E onde é que está isso nessa história? Vamos ver, Marcos 8, 26. Então Jesus, depois que ele faz tudo, escuta bem, Jesus tira ele da aldeia, vocês me acompanharam? Jesus passa saliva nos olhos dele, não é? Pergunta para ele se ele está vendo. Ele diz que ele está vendo homens como se fossem árvores. Jesus toca de novo nele, agora ele é curado perfeitamente. Agora escuta bem, Jesus vai dar o último passo nesse processo de libertar esse homem dessa cegueira espiritual. Jesus, olha só, Marcos 8, 26, mandou Jesus embora para onde? Para sua casa, e recomendou-lhe: não entres na aldeia. Irmãos, essas duas coisas são muito importantes. Eu fui curado, eu estou vendo agora eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, agora eu estou vendo claramente, agora eu não estou vendo como por espelho, eu sei quem eu sou, eu não estou mais me comparando com ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, porque eu sou eu. Show. Mas o que é que Jesus fala no final? Não volte para a aldeia, não volte para aquele lugar, não é? Lembra do Ló, quando o anjo está tirando o Ló de Sodoma? Ele diz: não volte pelas campinas. Por que isso? Porque as campinas que foram o lugar onde o Ló caiu, não é? Quando ele se separou do Abraão, que ele viu as campinas do Jordão, ele falou para o Abraão: eu quero esse lugar, eu quero as campinas do Jordão, que na verdade era Sodoma e Gomorra. Ele ficou vislumbrado com as campinas, e o anjo disse: não volte para o lugar da sua tentação. Tem alguém aqui comigo? Irmão, tem coisa que eu não brinco, tem coisa que eu não brinco, né? Eu já vim de lá, vou brincar com isso, né? Vou brincar, por exemplo, com álcool. Não, mas é só uma tacinha de álcool. Irmão, a tacinha do cara tem 5 litros, mano. Ele tomou só uma tacinha mesmo, né? Então, se você não dá conta, não volta lá, não volta lá, né? Eu vi a Meila comendo pudim. Irmão, a Meila comendo pudim é uma classe, é um negócio assim extraordinário. Ela pega um pedacinho de pudim, pega a colherzinha e demora 1 hora para comer aquele pedacinho desse tamanho de pudim. Eu ficava olhando para ela, irmão, eu comia o pudim inteiro, enquanto ela estava comendo aquele pedacinho, né? O que eu fiz? Disse: cara, eu não posso comer isso, eu não posso comer açúcar. Fiz um voto para sempre: eu não como açúcar, eu não como trigo, não dou conta, não é? Eu sou aquele ratinho, o 1%. Então, irmão, Jesus está dizendo assim, não volte no lugar que você não dá conta. Sai daí, Ló, sai daí, você não dá conta, não é? Então, eu acho que isso é muito tremendo. Agora escuta bem, deixa eu terminar. Então Jesus fala assim, depois que ele faz todo o processo da cura, ele diz: não volte naquele lugar da fraqueza, não volte naquele ponto onde você é vulnerável, onde você não se domina. Radicaliza com ele, fica de mal com esse ponto da sua vida. Quem está comigo aqui? O cara não dá conta, ele não dá conta de vencer a pornografia. Meu irmão, joga esse celular fora, ou então dá para o pastor de presente, de preferência se for iPhone, né? Ou então dá para a igreja, dá para alguém. Você não dá conta, sai daí. Quem está comigo? Né? Jesus disse: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, né? Se a tua mão direita te faz pecar, corta de ti. A mão esquerda, claro que ele não está falando sobre mutilação, é óbvio que ele não está falando sobre isso, né? Mas ele está falando de uma ação radical. Se eu não dou conta, eu arranco, dói, né? Agora, olha só, ele fala: mandou Jesus embora para onde? Não volte para a aldeia, vai para onde? Não volte para a aldeia, grita aí, vai para onde? Família, volta para a sua família, né? Você quer ser curado e permanecer curado, você precisa investir na sua família. Irmãos, essa é a prioridade de Deus, a família, né? Então o nosso relacionamento com Deus, presta atenção, que eu quero te mostrar aqui, que o nosso relacionamento com a nossa família é um campo fértil para o nosso crescimento espiritual, ou seja, para a abertura dos nossos olhos, sabia? Eu vou te mostrar isso. Quer ver? Olha só o que diz 1 Timóteo 5,8, quer ver? Me acompanha. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, o apóstolo Paulo está falando sobre a família,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa ou família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então o cara está lá na igreja, o cara está lá, né? Talvez ele até tenha tido um encontro com Jesus, talvez ele já recebeu uma cuspida na cara, talvez ele já foi até curado totalmente, mas ele não volta para casa. Talvez até ele não volta para a aldeia, ele radicalizou. Eu conheço muita gente assim, que está fazendo sabe, o cara está se santificando, mas ele não volta para casa, ele não cuida da família dele, não é? A Bíblia diz assim, olha, marido, trate a sua esposa como o vaso mais frágil, não é? Com discernimento, olha só, ele fala isso, não é? Dando honra para ela, para que as suas orações não sejam impedidas. Olha só, a vida espiritual envolvendo o nosso relacionamento com a família. Então, o meu relacionamento com a minha esposa vai determinar o poder da minha oração, é isso? Uau! Muito forte isso. Quem está comigo aqui? Não é? Então, eu quero ser curado, eu já fui curado, eu já tive essa experiência, eu estou vendo, rapaz, eu não vou voltar para a aldeia, mas também eu vou cuidar da minha família, eu vou ter tempo com a minha família. As pessoas falam assim, não, mas é muita correria, pastor, estamos trabalhando muito, não sobra tempo na agenda para a gente ter tempo com a nossa família. Então joga essa agenda fora, porque a sua agenda está errada, porque você está quebrando um princípio da palavra de Deus, e se você não cuidar da sua família, a sua oração não passa do teto. Me ensinaram assim, quando falar assim duro tem que sorrir. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Muito forte isso, não é? O João disse que se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, de novo, não, eu estou aqui, eu já fui curado da cegueira, Jesus me curou e curou mesmo às vezes. Eu tive uma experiência tremenda com Jesus, rapaz, eu estou falando de línguas, é uma coisa tremenda no meu ministério, e é mesmo, já aconteceu. Eu não volto mais para a aldeia, porque eu sou um homem de Deus, muito bem, mas ele está lá, não cuida da família, não trata da família, né? Então, por exemplo, filhos que não honram os pais, olha lá, pais que provocam a ira aos seus filhos, olha o tempo todo, né? A Bíblia diz assim, olha, filhos, honrem seu pai e sua mãe, família, para que te vá bem, e se multiplique teu dia sobre a terra. Olha, meu tempo de vida na terra depende do meu relacionamento com meus pais. Olha o que o Malaquias vai dizer em Malaquias 4:6, ele virá, o Messias, ele virá para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não é o diabo não, para que eu, o Senhor, leia a sua Bíblia, não venha e fira a terra com maldição. Então, a terra está amaldiçoada, não produz nada, não tem prosperidade. A terra fala de prosperidade na Bíblia. Aí o cara não sabe, porque não prospera, porque não dá certo. Porque, irmãos, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, não é? A casa dividida não terminará em ruína. Você está me entendendo que o nosso relacionamento com a família tem muito a ver com a nossa vida espiritual? Amém, queridos? Então, se eu quero ser curado na minha vida, na minha visão espiritual, eu preciso entender que eu preciso cuidar da minha família. Amém? Amém? Muito bem, vamos ficar em pé, eu vou terminar. Mas eu quero terminar com uma coisa bem prática que eu planejei aqui. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Preste bem atenção, não distraia, por favor, agora, porque eu não terminei ainda. Mas eu vou terminar com vocês aqui agora. Preste atenção aqui, ó. Não distraia, por favor. Olha só para mim. Então, o cara estava cego totalmente. Depois ele ficou cego parcialmente, né? Então Jesus vai ensinar para a gente princípios. Ele tira o cara da aldeia, isso fala de conforto, isso fala de pecado, isso fala de vida sós com Deus. Aí depois ele cospe no rosto do cara, isso fala de tratamento, cada um vai ser tratado de uma maneira particular, personalizada, diga glória a Deus por isso. Não é? Pessoal, o que Deus está fazendo na minha vida, não vai fazer exatamente na sua, vai fazer diferente. Não é? Agora, a última coisa,
Jesus disse: não volte para a aldeia, não volte para no lugar onde você caiu, não volte para lá. Não fica lá, né? O cara fica lá na beira do abismo. Não, eu sou forte, não, eu vou me segurar. Rapaz, sai daí, não é? Nós temos que fugir do pecado, amém, queridos? Fugir do pecado. Agora, o que é que eu quero falar por último aqui? Que o cego, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. O cego não chegou ali sozinho, certo? Quem levou ele lá? Quem levou o cego lá? Os amigos dele. Então, claro, ele estava cego, ele não poderia chegar lá sozinho. Irmãos, então isso que foi assim a coisa mais importante dessa palavra para mim. Sabe, a gente precisa levar os nossos cegos até Jesus pela oração. Quer ver? Aí eu quero que vocês terminem orando comigo esse último versículo, Efésios 1:18. Olha como o apóstolo Paulo tinha essa revelação. Olha o que ele vai dizer em Efésios 1:18. Eu oro pelo quê? Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele orava isso: Senhor, abre os olhos deles, abre os olhos da igreja, abre os olhos desse irmão, né? Para quê? Para quê, Paulo, você orava pela igreja? Aí ele vai falar algumas coisas, olha: a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha aí, ó. Faz assim para mim, ó, para você guardar aí. Então, pelo que o Paulo orava pelas pessoas, para que eles conhecessem a esperança para a qual Jesus as chamou. Segundo, não é? Segundo, para que eles para que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. A segunda coisa, para que as pessoas entendessem que elas são herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Aleluia, isso é muito poderoso. As pessoas têm que entender isso. E a terceira coisa, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Meu Deus. Quem está comigo? Então é isso, esse é o segredo. Nós temos que orar para cair as escamas dos olhos. A gente não tem que dizer assim de uma pessoa: olha, eu ouço muito isso como pastor: esse aí não tem mais jeito. Foi assim que falaram para minha mãe: esse aí, Jacques, não tem mais jeito. Minha mãe: tem sim. A minha mãe dizia: o meu Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Tem sim, tem jeito sim. E continuava orando. Amém, queridos? Tem alguém na sua história que parece que não ouve, parece que é cego, surdo e burro? Ore por essa pessoa, até que ela se converta, até que ela conheça Jesus. Amém? Então aqueles homens levaram o cego até Jesus. Nós vamos levar os nossos cegos a Jesus agora, em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas eu sou o cego, então vá até Jesus agora. Enquanto isso nós louvamos o Senhor. Enquanto nós louvamos o Senhor, adoramos o Senhor, você vai orar pela sua casa, pela sua família. Se você estiver aí com a sua família, junta aí com a sua família e coloca os seus cegos diante do Senhor. Veja essas escamas dos olhos dele caindo. Veja as escamas dele. Olha aqui para mim. A Mila me lembrou uma história essa semana do pastor David Jong Cho da Coreia, né? O pastor da maior igreja do mundo. Ele morreu há pouco tempo agora, com 100 anos. Ele contando que chegou uma mulher lá no escritório dele, falando da filha dela, que era uma prostituta, que saía com o marido, com os amigos do marido e os amigos do filho dela. Ela tinha vergonha da filha dela. Aí o Show falou assim para a mãe: você tem que orar pela sua filha. Mas eu estou orando. Não, você não está orando. Você está orando errado. Porque se você está orando pela sua filha, você está confessando totalmente o contrário do que você está orando. Você está chamando ela de prostituta, que ela é uma vergonha, que ela não tem mais jeito. Então você não acredita na sua oração. Você tem que orar. Aí diz que o Show manda ela fechar os olhos. E feche os seus olhos. E veja agora a sua filha aos pés de Jesus. Veja a cruz de Cristo.
Veja Jesus morrendo ali no lugar da sua filha. Veja aquele sangue sendo derramado e a sua filha aos pés de Jesus. Veja aquele sangue cobrindo os pecados dela. Aí ela começou a gritar, ela começou a chorar, desesperada. Eu estou vendo, a minha filha está perdoada. A minha filha foi perdoada pelo sangue de Jesus, ela está limpa dos pecados dela. Eu estou vendo. Agora você está orando certo. Agora vá e continue vendo o que Deus já fez na vida da sua família, na sua filha. O show testemunha que essa moça virou uma das grandes pastoras da igreja da Coreia, não é? Do Evangelho Pleno, com a sua família. É isso, irmãos, é isso. É a gente ver os nossos cegos curados. Não é a gente orar aqui e depois a gente confessar totalmente o contrário. Não, a gente tem que orar aqui e sair daqui confessando. Imagina, irmão, aquele cego. Quando você pensar no seu cego que não tem jeito, pense no cego Saulo de Tarso, que virou, não é? A reforma protestante do ano 1500 foi culpa da carta aos Romanos. O grande avivamento inglês através de John Wesley foi culpa da carta aos Romanos. Esse cara morreu há quase 2000 anos atrás, mas até hoje ele influencia o mundo com a obra dele. Um ex-cego um ex-cego que deu todo esse trabalho para o inferno. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar.